Bom, como nós falamos, a nossa coordenação aqui ela estabeleceu aproximadamente 15 minutos para cada tema, o que é difícil de controlar, mas vamos tentar nos ater aqui. Com relação à saúde, eu vou fazer uma introdução e depois quem vai mais falar de saúde, o professor Eros vai falar muito mais que eu hoje, mas eu, assim, primeiro quero dizer a todos aqui, que eu não sou expert nem em saúde nem em educação. O que eu sei é o que a grande maioria das pessoas sabe, pela minha formação, especialização, enfim. De segurança eu posso falar um pouco mais porque eu sou engenheiro de segurança do trabalho e a gente tem uma noção macro da situação e, de maneira geral, pode contribuir um pouco mais. Mas vamos começar pela saúde. Talvez não seja exatamente o pensamento do professor, mas eu vou explanar o meu pensamento e depois o professor, que é candidato a prefeito, ele vai ficar à vontade para falar do tema. Eu vou tentar me ater aqui em torno de 5 minutos no máximo, professor, e depois você coloca. Saúde é seguramente o maior problema da nossa cidade, nisso eu não tenho dúvida nenhuma. Além do atendimento ser bastante complicado, a gente vê reclamação na rua assim de toda a ordem. Essa semana mesmo eu encontrei com uma senhora no bairro Nacional das Graças me dizendo de que uma vacina para bebê está em falta no posto de saúde da região Nacional das Graças há mais de 1 ano e meio e ela teve que pagar R$ 348 por uma vacina que é obrigação do poder público dispor para a saúde das crianças. Então, esse é um pequeno exemplo do que a gente vê na saúde do dia a dia aqui na nossa cidade. Mas eu vou me ater numa coisa macro. Eu entendo que soluções grandes elas trazem maiores benefícios, ainda que são mais difíceis de ser executadas, mas se nós não perseguirmos essas soluções de alto valor agregado, ainda que sejam, nós ficamos nos limitando a uma situação. E eu vou me referir exatamente ao Hospital de Navegantes. O Hospital de Navegantes ele foi construído para atender uma população não maior que 20 mil pessoas. Não tem para onde você se desenvolver no Hospital de Navegantes. E a minha sugestão, professor, é que nós vamos trabalhar nos próximos anos por um hospital regional. Esse é um propósito que eu tenho para que nós possamos trabalhar nesse sentido. O hospital regional, a grande diferença é que há uma participação muito grande do governo do estado e do governo federal. E fundamentar isso é muito fácil, por várias razões. Por toda a questão geográfica que nós nos colocamos aqui em Navegantes, mas principalmente pelo porto e pelo aeroporto. Notem, senhoras e senhores, se nós tivermos um acidente aéreo de grandes proporções no aeroporto, que esperamos que nunca aconteça, mas se acontecer, essas eventuais vítimas, elas vão ter que ser transferidas para Joinville, Blumenau, Itajaí e Balneário Camboriú. Então, vejam, se nós tivermos um hospital regional, e aí eu sugiro que seja num ponto estratégico, no eixo de uma das duas BRs, preferencialmente na BR-470, inclusive a minha sugestão é para que o professor Elvis, em assumindo, já nos primeiros dias de governo, emita um decreto, escolha uma área e emita um decreto de área de interesse público, para que isso aconteça. É uma sugestão minha, quem assumir a prefeitura, naturalmente espero que seja o professor Elvis, que tome essa atitude e que declare essa área de interesse público para que a gente possa fazer um hospital num dos eixos das rodovias federais, que, em sendo regional, como eu disse, tem a participação do governo federal e do governo estadual, e eu citei apenas a questão do aeroporto e também do porto, mas temos as duas rodovias federais que volta e meia acontecem acidentes graves aí, e você sabe que quanto mais rápido o atendimento, uma vida normalmente é salva em função do pronto atendimento. Além disso, nós criando um hospital regional, num dos eixos aqui, no eixo da BR-470, por exemplo, onde tem um espaço amplo,
nós podemos colocar todos os agregados que um hospital, porque um hospital não é só um prédio, um hospital, além de ter todo o seu corpo técnico, os profissionais especializados, tem que ter um conjunto de laboratórios que respondam rapidamente a exames, para que o atendimento seja eficaz. Então, a minha sugestão, professor, para a saúde é ambiciosa realmente, mas como todos os meus propósitos, os meus pensamentos para a cidade de Navegantes, porque Navegantes não é mais uma cidade pequena, longe disso, e ela vai crescer muito. Nós temos um dado aqui, que Navegantes cresceu de 2011 a 2016, acima de 5,5%. Nem a China cresceu isso nesse período. E o crescimento ele está constante, ainda que estejamos num momento aí difícil, seja pela pandemia, seja porque temos no meu modo de ver, um desprefeito na cidade, mas ainda assim a cidade, pelas circunstâncias naturais, ela cresce muito. Então, naturalmente que a gente teria muitas ideias para tratar de diversos problemas da saúde, mas o tempo aqui nos permite muito pouco. Temos, por exemplo, um problema gravíssimo na UPA do Gravatá, que inclusive foi construído em cima de uma área verde, uma série de dificuldades. São coisas que não são pensadas, não são planejadas. No meu modo de ver, esse hospital regional bem planejado é uma coisa que não vai se realizar muito rapidamente. Naturalmente que temos que dar continuidade para o atual hospital, mas pensar seriamente nesse propósito, professor. Então agora eu gostaria de ouvi-lo com relação à saúde, seus pensamentos, e sei que também o tempo é muito limitado, mas que algumas considerações que puder fazer, a sociedade vai ficar agradecida. Bom, mais uma vez obrigado, agora cumprimentando a todas as pessoas que estão nos assistindo, que estão compartilhando, todos os amigos, e cada cidadão que está aqui assistindo, esperançoso por propostas, por ideias, por algo efetivamente concreto, algo realista, é o que todos esperamos. Paulo, concordo com a sua fala em todos os aspectos. Uma questão específica em relação a esse sonho que eu vejo não como um sonho, mas uma necessidade. Talvez o nível regional seja realmente uma dificuldade ou esteja um pouco mais distante, mas eu não posso discordar de você em relação à limitação da capacidade do nosso hospital. Não é novidade para ninguém da nossa dependência de Itajaí. Nós temos uma dependência histórica e nós continuamos dependendo. Nós continuamos sofrendo. Se me permita, sobrecarregando o próprio hospital de Itajaí, né? Sim, e digo mais, não é só do hospital, é de toda a unidade, todas as unidades de saúde de Itajaí recebem moradores de Navegantes. O CIS, que foi construído há pouco tempo lá em Itajaí, recebe diariamente moradores de Navegantes, diariamente. Passei por uma situação que aconteceu, foi tomei conhecimento dessa ida de uma pessoa até lá, de Navegantes, e a atendente fez uma crítica. Por que você não está lá cobrando dos gestores de Navegantes? Por que você não está lá? Mas em nenhum momento ela deixou de atender, em nenhum momento ela se recusou, ela só deu aquele toque. Paulo, em relação ao hospital, nós realmente precisamos visualizar que Navegantes está crescendo e vai continuar crescendo, por causa de todo esse contexto. Então significa realmente que o hospital, onde ele está, em pouco tempo vai ficar limitado. Já está limitado e vai ficar limitado. Só não está mais limitado porque não é oferecido, não é ofertado mais serviços. Só que nós estamos justamente com essa dependência. Se acontecer algo mais grave aqui com qualquer cidadão, se acontecer algo ou nós tivermos uma dependência, uma necessidade específica, aqui nós não encontramos. Isso não sou eu que estou falando, isso não é o Paulo, isso é uma realidade. É uma realidade.
nós temos muitos relatos de casos de pessoas que infelizmente não puderam ser atendidas e perderam a vida, e quando foram com as limitações que já são sabidas. Mas eu preciso deixar claro e externalizar o respeito a cada profissional da saúde de Navegantes, a cada profissional da saúde, seja médico, seja técnico, seja enfermeiro, seja o atendente, seja o motorista. Meu respeito a todos vocês que estão trabalhando, se dedicando e sofrendo muitas vezes pelas limitações na gestão, com todo o respeito, mas eu externalizo a minha solidariedade. Porque sofrem, porque eu sei de relatos de pessoas, de profissionais que querem fazer, que estão dispostos a trabalhar e não têm condições, ou recebem não, ou recebem às vezes notícias de que não tem recurso, é problema, é limitado, e a solução não vem. Então, sinceramente, Paulo, eu vejo que talvez o maior problema da cidade hoje seja a saúde, mas porque a administração não está funcionando como deveria. Isso é um problema nacional, isso é um problema de vários outros municípios, de toda a nação. Sim, a gente sabe, mas a gente também sabe de casos de sucesso. A gente também sabe de cidades vizinhas que têm uma estrutura diferenciada, um atendimento digital, uma transparência maior. A gente sabe efetivamente, as pessoas sabem em que posição elas estão na fila, elas sabem às vezes a taxa de atendimento. A gestão ela contribui, ela melhora tudo isso. Mas avançando na sua fala, Paulo, eu realmente, considerando as limitações do hospital atual, eu vejo sim como uma necessidade nós termos uma área, e isso está no plano, considerando inclusive conversas que já tivemos. O último item da nossa proposta de governo, ou uma das últimas pelo menos, agora não lembro da posição, mas sim, ela considera uma reserva de uma área já prevendo essa expansão. Só que isso leva tempo, isso requer investimento, isso envolve todo um contexto, até porque, Paulo, nós temos os diferentes níveis, né, de complexidade da saúde. E a propósito, com todo o respeito a todos os profissionais da saúde, eu não sou formado, não sou especialista em saúde, então talvez eu seja a pessoa que menos poderia comentar e argumentar, mas na nossa posição e assumindo a responsabilidade que a gente está assumindo, de no mínimo sermos candidatos e debatermos esses assuntos, cabe a nós trazermos o nosso olhar, a nossa visão, o nosso entendimento sobre esse tema e poder transmitir o que a gente acredita. Então, penso sim nessa reserva diária, prevendo um hospital maior, quem sabe Deus já iniciando alguma possibilidade nesse sentido, a qualificação das nossas policlínicas, tá? Relatos de que policlínicas atuais que foram previstas para serem policlínicas não o são, tem muitas limitações, e essa próxima, que daí agora eu falo de forma positiva, negativa e positiva. Essa unidade que foi construída no Gravatá para ser uma UPA, uma unidade de pronto atendimento, que já se enquadra no nível médio aí de complexidade, hoje ela está sendo transformada numa policlínica, pelo menos essa é a intenção, os processos licitatórios estão acontecendo nesse sentido. Eu primeiro ouvi uma mensagem de que ela seria inaugurada esse ano, mas agora, por esses dias, já vi uma mensagem de que a previsão de entrega dela é para março de 2021. Ou seja, a própria gestão já está prometendo algo para o próximo prefeito dar conta, né? Complicado, mas tudo bem. São problemas que precisam ser resolvidos. Me desculpe se eu já estou, não sei como está o meu tempo, Paulo. Tem ainda alguns minutos? Pode continuar, professor. Eu quero aqui, eu fiz algumas anotações enquanto você estava comentando, e eu quero fazer agora um link. Tem pelo menos 3 itens que eu quero falar brevemente. Eu citei sobre meu respeito aos profissionais, porque eu conversei com uma profissional da saúde que está afastada por questão psicológica, pelas dificuldades
ela relatou pelas dificuldades que ela passava ao trabalhar numa determinada unidade de saúde, que ela fazia ela exercia responsabilidades que não eram dela, era obrigada a pegar o carro dela e se deslocar até a casa de uma pessoa para fazer um curativo, sendo que não era a responsabilidade dela. Ela tinha que se deslocar até o almoxarifado, buscar material, porque esse material não chegava. Repito, não é o nosso relato, é só qualquer cidadão começar a conversar com as pessoas, vai ouvir relatos inclusive piores, ligados à questão de exames e consultas com prazos de meses a anos, 5, 7. Eu cheguei a ouvir um relato de demora no atendimento de 10 anos. Eu ouvi esse relato da boca do pai, que falou que agendou para o filho quando ele tinha 7 anos de idade uma consulta, não lembro agora se foi uma consulta ou exame, e que aos 17 anos ele recebeu a ligação. Sem contar os relatos. Tá, será perfeito? O município tem como dar conta disso hoje? Todos sabem da questão de recursos, mas os nossos recursos estão aumentando ano após ano, tanto que a previsão para o ano que vem é de 354 milhões, superior ao desse ano, que é de 337 milhões. E os próprios técnicos da prefeitura confirmaram para mim em audiência pública que esses valores estão seguindo para serem alcançados. Mas eu quero aqui agora fechar minha fala, Paulo, 2 itens, as filas, a questão da gestão dessa demora, Paulo. Tu é engenheiro, tu sabe melhor que eu, você poderia explicar melhor do que eu para as pessoas. Eu, como administrador, lá no ensino superior, curso de administração, a gente fala sobre justamente a questão da capacidade do atendimento, de processos, de atividades. Então, se nós temos uma demanda maior por um determinado serviço, isso gera uma fila. Hoje, em Navegantes, as pessoas não têm noção de que posição elas estão, elas simplesmente aguardam uma ligação. Isso tem que ser transparente. Só que tem que ter o controle também, tem que ter a exposição do que a gente está conseguindo fazer, Paulo. O que a cidade, em cada especialidade, em cada consulta, em cada tipo de exame, o que efetivamente está sendo prestado para a cidade. Enquanto nós não soubermos, naquela especialidade, hoje, a cidade hoje atendeu quantas pessoas naquela especialidade? Cumpriu quantos exames naquela especialidade? Se a gente não souber esse número não ficar disponível para que qualquer candidato a prefeito, inclusive, tenha acesso, para que daí sim ele possa estabelecer um plano de trabalho, para reverter isso. Mas se não se tem esses dados, não se tem essa informação, como se pode administrar? Paulo, eu encerro minha fala sobre saúde para devolver a palavra para você, que eu já estou percebendo aqui que tu está ansioso para comentar. Eu quero falar uma situação que é assim, o Elvis, no dia 1º de janeiro, a partir disso, essa prefeitura tem que ser feita uma auditoria muito importante, porque tem muitos processos que tem problemas diversos. Eu vou falar especificamente no sistema de gel, onde o município contratou a valores de quase 2 milhões de reais, e no aspecto saúde, por exemplo, existia todo um sistema de informação geográfica para ser trabalhado. Não foi feito absolutamente nada. E não é só na saúde, houve no saneamento a mesma situação, e em diversas outras áreas também. Na própria questão da Defesa Civil. Então, não foi atendido, e o município... Eu até quero descobrir até que ponto se ele honrou esse compromisso totalmente ou não, mas uma auditoria muito séria tem que ser feita no município de Navegantes, seja quem for o prefeito, eu espero que seja você, Alves, que tome essa atitude, porque tem que responsabilizar. Um município que fica 4 anos à mercê de uma administração terrível, que deu um prejuízo assim, eu já disse e repito, de mais de R$1 bilhão para essa cidade, não pode ficar... passar impune, não tem razão para isso. É uma situação que não pode acontecer, o município não pode mais admitir essa situação. Mas vamos em frente. Me permita, claro, Paulo, eu tenho só um último tópico em relação à saúde e vai ser muito pontual. Eu estou tentando encontrar um outro termo, eu usei o termo humanização do atendimento.
humanização do atendimento. Mas é muito mais que isso. É muito mais que isso. Nós temos que tratar as pessoas com respeito, com decência, com dignidade. E não todas as pessoas, e em todas as unidades, em todo o serviço público. Por isso, um dos grandes desafios é resgatar esse senso de atendimento de cada servidor, que eu sei que está lá dentro, e muitos fazem muito mais do que está ao seu alcance, apanham, sofrem, têm muitas dificuldades para prestar o serviço, e mesmo assim estão lá sorrindo, assim como daqueles que já desistiram, já não acreditam mais que seja possível. Eu digo a todos, nós temos que lutar por essa humanização, vou usar esse termo, para representar a agilidade, a empatia, o conforto. Esses itens, agilidade, empatia, o conforto, precisam fazer parte do dia a dia de cada unidade, sendo realizada por cada profissional. Então, fecho com o meu respeito a cada profissional da saúde que hoje sofre e que não é culpado, mas e está dando suor para fazer o seu melhor. Então, é essa responsabilidade que eu assumo, de me esforçar ao máximo para dar condições para que essas pessoas possam fazer seu trabalho com leveza, com tranquilidade e preocupados com o cidadão e não com politicagem. Perfeito, professor. Antes de nós avançarmos para o próximo tema, que é a educação, eu gostaria de colocar alguns recados aqui. Primeiro, dizer o seguinte: o nosso partido tem por origem e uma mensagem muito forte, que é defender Deus, a pátria e a família. Então a gente trabalha insistentemente esse tema. Outra situação que eu queria colocar para vocês é com relação à verba eleitoral. A nossa verba eleitoral, a nossa campanha, professor, são os recursos próprios de cada um de nós, nossos colegas candidatos a vereadores, candidato a prefeito, candidato a vice, e nós não detemos dinheiro do fundão. O nosso partido, do general Mourão, eles tomaram uma medida de transferir o dinheiro do valor do fundão para o tratamento da Covid. E eu concordo plenamente, sou de acordo, acho que quem quer fazer campanha tem que fazer com o seu dinheiro e pronto. A nossa é a mais enxuta possível, não estamos fazendo barulho, não estamos fazendo carreata, nosso voto é formiguinha, estamos conversando com a cada pessoa e de maneira virtual ou pessoal, estamos chegando a todos os cantos da cidade. Eu tenho percebido que o Elvis, aquele desconhecido, professor Elvis, hoje já não é mais conhecido, ele é extremamente popular. Todos os lugares que eu estou chegando, eu já vi falar, eu já conheço, estou acompanhando. É muito importante essa informação. Filho, me alcança a camiseta. Pessoal, amanhã nós vamos começar um trabalho na cidade com umas equipes para distribuir material. Preferencialmente, nós vamos entregar esse material pessoalmente. Então, as pessoas, de maneira voluntária, que estão trabalhando comigo, elas vão estar vestidas com essa camiseta aqui. É uma camiseta individual, não é uma camiseta coletiva, é só uma camiseta das pessoas que trabalharam. E também as pessoas compraram essa camiseta lá na Avan. Vou fazer uma propaganda, porque a Avan tem loja aqui em Navegantes. Eu não faria uma propaganda de uma empresa que não tivesse loja. Ó, R$ 9,99. Aqui tem um tema que é bem brasileiro, nós defendemos isso. Então o pessoal que vai trabalhar na nossa equipe vão chegar em todos os lugares da cidade e vão entregar o nosso jornalzinho, o jornal que nós desenvolvemos de campanha, e os nosso cartão com o número do candidato professor Elvis a prefeito e o nosso para vereador. É só para vocês, a hora que ver o pessoal vestido com essa camiseta verde e amarela, da cor do Brasil. Nós estamos sendo muito bem recebidos, professor. Em toda a cidade, muito bem recebido. Então, com certeza, vai ser até o final da campanha, porque nós respeitamos todos os outros candidatos, respeitamos acima de tudo as pessoas dessa cidade. Mas não podemos deixar de ser muito sinceros com relação à administração pública. Essa é uma responsabilidade, porque cuidar do que é nosso é muito importante. Mas cuidar do que é público é 1000 vezes mais importante. Então, eu não admito qualquer desvio
não participo e não admito de qualquer desvio de recurso público. Tem que ter a finalidade pública, é pública, e ponto final. Pois bem, com relação à educação, eu também vou fazer uma introdução e, nossa, só queria fazer um comentário aqui, que a nossa convidada, a professora Laura, estaria conosco e por um motivo de força maior, ela não se sentiu bem, não conseguiu nem dar continuidade nos compromissos de agora à noite, acompanhando o professor Elvis, por problema de saúde, mas está tudo bem, não é nada grave, é uma indisposição temporária, amanhã seguramente ela já vai estar. Laura, se recompõe aí, relaxa hoje, porque a campanha realmente é isso, chega momentos que chegam a estressar a gente de tanto que a gente se expõe de alguma forma, né? Mas estamos aqui acreditando e torcendo que amanhã você está conosco. Um grande abraço, professora Laura. Mas o professor Elvis é um especialista, um expert em educação, e ele vai falar bastante sobre o tema. Eu só queria fazer 2 comentários com relação à educação. Um é a possibilidade que nós tivemos da implantação de uma creche aqui na nossa cidade, na beira-mar, veja, num terreno um terreno federal, ao lado do Colégio Sinergia, uma área de 5.600 metros quadrados, onde nós íamos construir uma grande creche, e essa administração terrível que nós tivemos na cidade foi mais uma das grandes perdas que nós tivemos. Trata-se de uma área aí de aproximadamente 50 milhões de reais, que ficou a mercê. O Elvis com certeza vai, a partir de janeiro, chegar no patrimônio da União, dizer, essa área, especialmente agora, professor, que vai ser o Porto de Itajaí, vai ser privatizado, e essa questão da área de navegantes, nós temos que assumir a gestão dela, inclusive parte do Mole Norte está inserido nessa área, da RIP do Porto, que pertenceria ao Porto, mas há uma grande questão a ser tratada nisso, e o município tem que assumir essa área e realmente construir um bem público. A única coisa que a União aceita é a construção de uma creche. Como nós temos uma área de 5.600 metros, nós podemos construir uma grande creche. Então, essa é uma situação que eu queria tratar nesse momento, bem objetivamente, de maneira rápida. A outra questão é que eu já tenho até um vídeo meu publicado, o IFSC, que é entre a área da Leardini e do Corpo de Bombeiros, tem uma área disponível há anos do IFSC e ninguém fez nada até agora. Desculpa, ninguém fez nada não, mas foi feito muito pouco ou quase nada para que nós trouxéssemos uma escola técnica federal para formar profissionais técnicos para trabalhar especialmente nas áreas de logística, aqui nas áreas náuticas, de apoio náutico, na área de portuária, né? Na questão da tecnologia da informação e especialmente na área metalmecânica, que é forte a nossa indústria metalmecânica aqui, especialmente voltada para a construção e reforma de barcos. Vai qualificar muito os nossos profissionais, eu não quero me ater muito nesse tema, mas ele é muito importante. E a outra situação que todo mundo tá falando, que quer, eu já tenho acompanhado, que todos os municípios agora querem uma escola cívico-militar. Mas a nossa ideia não vem de hoje, ela já vem de um bom tempo, né? Como nós temos o general Mourão, nosso vice-presidente da República, facilita bastante a nossa comunicação com o governo federal para que a gente avance nesse sentido. E aí a sugestão é uma escola cívico-militar na região dos Calvados, é uma sugestão minha, mas isso pode ser repensado. Eu sugiro lá que ele pode atender inclusive outros municípios, né? Enfim, são essas 3 questões que eu queria colocar rapidamente, professor, e deixar o senhor à vontade para discorrer sobre o tema de educação. Por favor. Paulo, a questão da especialização, né, ser especialista num determinado assunto, eu não sou especialista na questão da educação infantil, né, eu tenho inclusive pós-graduação em docência para o ensino superior, e a professora Laura é uma grande força desse nosso projeto, por primeiro ter atuado há 20 anos na rede municipal, então ela conhece muito, mas conversando com profissionais da educação do município, estando próximos a muitos deles, inclusive eu tenho conhecidos colegas de trabalho que já foram secretários e estão bastante envolvidos, a gente conseguiu levantar muitas demandas e muitas oportunidades de melhoria, Paulo.
essa questão da creche, né, dessa creche, mas eu estendo a uma análise mais profunda em todas as outras. Nós temos, né, informações de que algumas delas estão localizadas em casas alugadas, que não oferecem estrutura, não foram projetadas para isso, não foram pensadas para isso. E uma creche, na verdade, não se chama creche, é uma unidade de educação infantil. O Estado puxou para si essa responsabilidade do ensino desde o início, né, da formação da pessoa, e ele entendeu, em algum momento, que não é só um depósito de alunos. Há uma educação, né, e a família, que seria justamente a base de tudo, hoje ela sofre, né, o pai trabalha, a mãe trabalha, então essa criança não pode ficar solta, ela precisa realmente ser atendida, ser abraçada, toda a questão nutricional, inclusive, até porque, todos sabem, até os 7 anos, 6, 7 anos, que geralmente forma-se o caráter, forma-se o perfil de cada pessoa. Então, por isso, a importância hoje de nós termos uma educação infantil de primeira qualidade. Não basta ser de segunda, terceira, quarta qualidade. Se há algum momento que nós precisamos realmente investir na educação, é justamente na educação infantil. E aí, né, tem todo agora Paulo, tem uma série de elementos, eu listei aqui de acordo com a sua fala, e que estão nas nossas propostas de governo, e eu convido todas as pessoas a refletirem sobre isso. A primeira delas, e eu faço questão de enfatizar, se chama politicagem. Pô, professor, falando de educação e vem trazer a política, senhores, senhoras que estão assistindo, em Navegantes, a política ainda faz uso, e eu não posso falar política, porque até é uma ofensa à política, que é algo, né, é uma força que faz parte do nosso dia a dia que nós estamos negligenciando. Mas esse movimento eleitoral, político-eleitoral, se aproveita de negociação de cargos para nomear, às vezes, diretores, supervisores, enfim, existe toda uma manipulação. Nós precisamos parar de fazer politicagem e pensar em aprendizagem. Repito, nós precisamos fazer com que a educação de Navegantes pare de respirar política e passe a respirar o principal objetivo, que é a aprendizagem. E para isso, nossos servidores precisam estar livres para pensar sobre isso. E tudo começa no Plano Municipal de Educação. No Plano Municipal de Educação, que a maioria das pessoas desconhece e nem sabe que existe. E com todo cuidado, eu ouso a citar que algumas pessoas, alguns profissionais da educação ainda nem têm acesso a ele. Mas eu, por outro lado, eu prefiro dizer, olha, talvez seja oportuno. Eu acredito que o Conselho Municipal de Educação, que é o órgão máximo da educação na cidade, é o responsável por estabelecer essas políticas educacionais e que é o que elabora com o aval do prefeito, que decreta a sua validade, precisa realmente ser reformulado, revisto, porque eu peguei para ler e muitos daqueles itens que têm metas de ensino, metas de aprendizagem, eu ouso a dizer que alguns talvez não estejam nem sendo monitorados. Né? A educação de Navegantes conseguiu abarcar boa parte das crianças, dos adolescentes. Nós temos alguns índices de abandono que vão se ampliando quando vamos chegando ali nos anos finais, 7º, 8º, 9º, isso vai ampliando, e nós temos que reverter isso. Só que se nem o plano a gente tem acesso, a gente nem é fácil ou familiar, como é que a gente vai discutir isso? Eu nem sei se os educadores que participam dos processos seletivos, que inclusive nós precisamos rever, porque já está mais do que consolidado. Quando a gente fala que nós temos 900 profissionais, 800, 600 profissionais na educação, ACTs, tem alguma coisa errada, Paulo? Porque a educação,
ela existe e vai continuar existindo, a não ser que a gente vá por uma linha de pensamento que eu tive a oportunidade de discutir alguns dias atrás, que é a possibilidade do poder da iniciativa privada ter uma atuação maior nesse sentido, né, com vouchers, enfim, algo que precisa ser discutido, mas até que essa discussão aconteça, o poder público é responsável por esse, e vai continuar responsável. Então nós precisamos de servidores que tenham continuidade no seu trabalho. Precisamos de concurso. Temos as limitações agora, Paulo, questões de pandemia que a gente precisa superar, mas passado isso, a gente precisa abrir concurso para a educação. São profissionais que estão ano após ano fazendo seletivo, né, para trabalharem, são contratados em março para serem demitidos lá em novembro. Isso não é dignidade, Paulo. Como é que esse profissional vai trabalhar? Então, a gente precisa avançar nesse sentido. Queridos, ainda em relação ao Plano Municipal de Educação, é nele que nós temos que considerar o que nós queremos para o currículo das nossas crianças, e eu já faço aqui menção a um desejo, não é uma questão pessoal, é uma questão de materialização de falas de muitas pessoas, da necessidade de nós resgatarmos um pouco mais de cidadania e patriotismo. Não se trata de condicionar as pessoas a um movimento militar, não se trata disso, mas se trata de a gente trazer mais valores morais, de respeito, respeito ao pai, respeito à mãe. Há casos de crianças que não respeitam o seu pai e mãe. É claro que o exemplo vem de casa, mas a gente talvez não consiga alterar a mentalidade de um pai. Mas a gente precisa começar isso na criança. O respeito ao professor, respeito ao educador, respeito às pessoas, isso a gente precisa, de forma multidisciplinar, resgatar e incentivar que isso aconteça em sala de aula. Já estou me estendendo, mas vou ser mais objetivo agora. Lembra que eu falei sobre o Plano Municipal de Educação, que tem indicadores, tem metas de desempenho? Muito bem, a gente precisa ter indicadores para acompanhar e avaliar o desempenho da criança, ano após ano. Mas nós temos que também avaliar o desempenho do professor, que precisa receber formação, ou formação efetivamente continuada. E me permitam, com todo cuidado e respeito, há professores que não são cobrados. Não estou dizendo que precise cobrar, a questão é, não há supervisão, em alguns casos, do que se está efetivamente passando em sala de aula. Assim como nós temos a situação de professores que são colocados em salas de aula com um número muito grande de alunos, sem suporte, sem condições de trabalho. Então a gente precisa realmente repensar tudo isso. E aí a fala do Paulo em relação a uma grande creche, unidades escolares, a gente precisa parar de pensar pequeno, de apagar incêndio. A gente precisa olhar na frente. Se hoje a gente está com 82 mil habitantes, a cada habitante que chega, a cada família que chega com uma criança. E vai precisar de uma nova vaga. Então a gente precisa começar a pensar uma construção de prédios públicos para a educação, prevendo populações maiores, de 120, 150 mil habitantes, 200 mil habitantes. Então, é administração. Então, tudo, olhem como é complexo. Desculpa, Paulo, estar me prolongando, Paulo, mas todos esses itens são importantes e as pessoas às vezes não refletem sobre isso. Às vezes a fala fica restrita a uma lousa digital. A lousa digital é um equipamento de trabalho que permite uma metodologia ativa de aprendizagem, mas se na sala de aula o professor usa uma lousa digital apenas como um projetor que passa slides, e eu convivo com isso na faculdade, se a gente usa aquele instrumento apenas como uma ferramenta de trabalho e não dá a dinâmica da metodologia ativa de aprendizagem, vai ser só uma ferramenta, só um equipamento. É muito mais complexo, e os educadores que estão me ouvindo sabem disso. Precisa ter liberdade, precisam ser ouvidos, precisa ter condições. Fácil não é, não estou dizendo que é fácil, né? Mas é o desafio que precisa ser assumido. Enquanto os gestores, enquanto não for de cima, não ir lá na base, ouvir e tentar reconhecer essa demanda e atender, não vai, mas não vai mesmo. Finalizando, a escola técnica é fundamental, a gente precisa trazer isso até para formar mão de obra para uma indústria, para todo um desenvolvimento econômico que está chegando e só não é maior porque o poder público ainda atrapalha.
Verdade. Atrapalha sim, e vocês sabem do que eu estou falando. Atrapalha. Nós poderíamos ter indústrias consolidadas aqui, de vários segmentos, porque as empresas querem vir para cá. O empresário quer investir aqui, só que hoje ele não investe porque não tem um plano diretor aprovado, ele não sabe se vai poder investir ou não vai, se vai crescer ou não vai, ele não sabe em que áreas que ele pode investir. Só finalizo, prometo finalizo, educação especial. Educação especial. É uma questão de saúde pública, de preocupação com as crianças, a questão da saúde mental, e isso se reflete justamente na educação. A situação de autistas, né, crianças autistas, que cada vez mais cedo se consegue diagnosticar. E a partir desse momento precisa ser cuidada, precisa ser tratado, precisa ser orientado. Então nós precisamos, a minha ideia, Paulo, e muitos já tiveram conhecimento, é alterar a estrutura organizacional do município, reduzindo o número de secretarias, mas não que a área vai deixar de existir. As áreas continuarão sendo necessárias, mas isso de uma forma que aproxime algumas áreas comuns. Saúde, educação, segurança, assistência social, esporte e cultura. Essas 6 áreas, elas precisam estar juntas, trabalhando juntas, próximas. Então a saúde tem profissionais que irão ajudar muito a educação. E por isso que eu citei a questão da educação especial. Com psicólogo, fonoaudiólogo, aproximando a saúde dessas crianças que têm essa necessidade, seja como equipe itinerante, enfim, com projetos. Eu tenho um desejo de ter um espaço de educação. Eu tive conhecimento que é um vereador de outro grupo que tem um projeto, uma ideia semelhante. Meu respeito pela iniciativa, mas eu também tive essa mesma impressão de que se a gente tiver um espaço apropriado para a educação especial, a gente vai conseguir melhor aproveitar, às vezes dar um rendimento maior para a criança que tem às vezes déficit, e também para a criança que tem um superávit de quê? De capacidade. Crianças que têm um intelecto também avançado, que hoje estão condicionadas àquele ritmo. Elas poderiam ter o seu potencial ainda mais explorado, ainda mais desenvolvido. Explorado não, desenvolvido, para que ela possa alçar voos maiores. E Paulo, a gente poderia falar aqui da questão ensino técnico e vários outros, que todos sabem que é relevante. Me perdoe novamente pelo tempo. Não, mas, enfim. Assim, ó, professor, tem mais algumas considerações que eu gostaria de fazer rapidamente aqui, ó. Por exemplo, eu encontrei no Gravatá um professor de música. E não temos uma política no município que trate desse assunto. Então também temos que pensar, né, nessas situações, né, para que nós façam uma política séria na questão dessas situações particulares que tem, né? O município tem que investir nesse tipo de situação, né? Para formação formação de crianças, a personalidade da criança através da música é muito importante. A questão do autismo, por exemplo, eu posso falar com propriedade que eu tenho um menino de 3 anos que frequentava antes da pandemia, tem um pequeno grau de autismo, infelizmente, e a gente entende a situação. São pessoas que tem que tratar com muita seriedade, professor. E um outro comentário... E me deixa fazer Não, por favor, pode completar que eu tenho um outro assunto para tratar. A questão do esporte, música, o contraturno escolar, nós temos como aproveitar melhor, nós temos que dar oportunidade para a criança que não está só dentro da escola, no segundo turno ela precisa dessas atividades artísticas, esportivas, culturais. Nós temos que, eu não sei se tu vai ter uma live que vai tratar disso, mas eu já quero deixar claro aqui, nós temos que a música, a arte, o esporte tem que nascer com a nossa criança, ela precisa nascer com oportunidade para praticar, para desenvolver essas habilidades naturalmente. Nós temos que ter aqui festivais, campeonatos, tem incentivo, oportunidades, gente, oportunidade. E às vezes não é uma questão de investimento, é uma questão apenas de gestão e colocar os profissionais certos, nos locais certos, para poder melhor aproveitá-los e dar essas oportunidades.
Desculpe, Paulo. Não, por favor, nós temos pessoas de diversas formações no nosso município. Nós temos que aproveitar o melhor dessas pessoas aí para o conjunto da sociedade, não é? Mas eu queria fazer um comentário aqui, porque eu fui questionado por uma professora do bairro São Pedro. Ela era dessas pessoas que são não efetivas, que foram contratadas, ACTs, e a informação que ela me passou é que 50% dos ACTs foram demitidos com a pandemia. Eu quero dizer assim, ó, se efetivamente isso aconteceu, é uma maldade assim que não tem tamanho. Porque no momento em que mais essas pessoas precisavam do poder público, o poder público se omitiu, o poder público municipal se omitiu. Isso não podia ter acontecido de jeito nenhum. Não adianta o cidadão ir lá na igreja e se ajoelhar lá e na hora de tomar uma atitude dessa, deixar muitas pessoas à deriva, com dívidas, parcelamento e os compromissos do dia a dia, deixar 50% dos ACTs na mão. É inadmissível, eu não consigo admitir. Olha tudo que o governo federal fez para que nós conseguíssemos não ter tanto sofrimento nessa pandemia, e aí um governo municipal aqui Navegantes tomar uma atitude dessa. Eu sinceramente não admito. Quando eu fiquei sabendo disso, eu fiquei indignado, professor. Não quero me avançar muito nesse tema, porque nós temos ainda o tema da segurança para tratar, mas queria fazer esse registro essa noite aqui. Muito bem, vamos agora para o último tema da noite, e o professor tem razão, nós ficaríamos aqui muito tempo discutindo, porque a demanda é muito grande, os assuntos são muito complexos, e a gente procura fazer um resumo, sintetizar, e algumas coisas infelizmente ainda ficam, à luz da discussão, ficam fora do nosso trato aqui, mas a gente está, assim, podemos discutir esses assuntos com qualquer pessoa, é só lá nos chamar, a gente vai estar sempre à disposição. Com relação à segurança, assim, ó, eu não sou especialista em segurança ostensiva, né? Mas como a gente estudou segurança do trabalho, a gente tem uma noção bastante interessante de segurança. O que eu posso afirmar para vocês é que o uso das tecnologias ele é fundamental nesse momento, e a partir daqui cada vez muito mais, né? Então, no meu modo de ver, a segurança tem que se utilizar dessas tecnologias, não para punir o cidadão, para ficar multando aí na rua. Que isso? Às vezes é porque o motociclista sai do ferryboat e deixa a viseira só pela metade, aí o cidadão tem que ser orientativa essa fiscalização, pelo amor de Deus. Não adianta nós termos lá um departamento de segurança que vai lá para só notificar as pessoas, entendeu? Não pode acontecer isso. Nós temos que, se um motociclista está com a viseira levantada, para ele, faz uma orientação, faz 2 orientações, faz 3, aí se ele realmente persistir, porque você tem como verificar isso, as pessoas têm uma rotina normalmente de trabalho, é muito raro, entende? Aí você faz isso, mas só punitiva não pode, nós temos que mudar esse conceito. Essa é uma coisa que eu observo na cidade, que nós temos que mudar esse conceito. Com relação à segurança ostensiva, a segurança assim, do dia a dia, até eu já ouvi um comentário, o professor seguramente vai falar, é que o município ele não está preparado para fazer uma segurança ostensiva. E isso é uma obrigação institucional do governo do estado, através da polícia militar, e eles são experts no assunto. Então, nós temos que priorizar, no meu modo de ver, esse tipo de situação, professor. Tem muita questão de segurança, a própria questão, nós temos aqui a questão todo o nosso sistema viário da cidade, tem que ser repensado. Isso a gente já vai tratar numa live específica na quinta-feira última, antes da eleição. Vai ser uma exceção, todos os domingos à noite nós temos uma live, mas como o último domingo é a eleição, nós vamos antecipar para quinta-feira, vamos falar de infraestrutura e vamos colocar. Mas que tem muito a ver essa questão do todo o nosso fluxo logístico viário, tem a ver muito com segurança, mas
A minha observação nesse sentido é trabalhar com alta tecnologia na questão da segurança, porque você otimiza, dá celeridade em qualquer tipo de processo e até no atendimento de primeiros socorros. Professor, de segurança, queres fazer alguns comentários? Fique à vontade, por favor. Quero sim, e é necessário, né, Paulo? Eu estive conversando, eu e a professora Laura estivemos conversando com o coronel da Polícia Militar aqui de Navegantes, e cumprimento pelo trabalho que tem feito, pelas dificuldades que tem passado e pela forma que tem conduzido, tentado conduzir todo esse trabalho. Segurança em Navegantes é uma referência negativa, que agora, ultimamente, tem índices muito positivos, índices positivos, graças ao trabalho de investimento e principalmente aos esforços da Polícia Militar, que sofre com recursos, tem muitas limitações relacionadas a recursos. Hoje Navegantes possui a Guarda Armada, não possui. Ela possui uma guarda patrimonial, uma guarda municipal, possui agentes de trânsito, mas nós não podemos simplesmente puxar para nós a responsabilidade. Por mais, Paulo, que a responsabilidade é do Estado pela segurança das pessoas, quando se fala Estado, não se refere-se apenas ao governo do Estado. Todos somos responsáveis. O município também é responsável. Se ela não fosse responsável, não teria uma Secretaria de Segurança, não teríamos agentes de trânsito, não teríamos a própria Guarda Municipal. O problema é que algumas cidades trazem esse conceito de fortalecer, criar a Guarda Armada e puxar essa responsabilidade, que é um problema. Porque existe, até fazer menção ao Marcelo, né, que proporcionou e trouxe muitas informações nesse sentido, assumir totalmente essa responsabilidade hoje pode significar assumir uma herança relacionada a gastos futuros com a questão funcional, né, com a questão de aposentadorias de servidores para uma área que o município teria que se desenvolver e fazer um grande esforço para conseguir chegar num patamar como a Polícia Militar tem hoje. Uma coisa é uma Balneário Camboriú, que tem um orçamento bilionário e talvez tenha como investir, mas Navegantes não, nós temos outros problemas que são inclusive históricos, né? Questão de saneamento, que não existe, né, um coleta e tratamento de esgoto, não existe, como você já abordou aqui, não temos captação de água própria, como você também abordou, Paulo. Então nós temos hoje, infelizmente, Navegantes vai ter que tentar resolver problemas históricos, sendo que ela poderia estar deslocando seus esforços para resolver problemas, ou pelo menos melhorar condições de vida para a pessoa. Mas em relação à segurança, uma das minhas primeiras visões é da necessidade de aproximação ainda maior com as forças militares, civis, dando mais condições para que eles possam realizar seu trabalho. O poder público municipal pode, é uma questão de querer, para que a gente possa ter índices muito melhores de segurança, até porque a nossa extensão geográfica, ela não é pequena. Nós temos uma orla de aproximadamente 12 quilômetros, que não se consegue monitorar, Paulo. Não se consegue. Então nós temos justamente um atrativo que essencialmente é turístico, né, de lazer, que é a pessoa poder caminhar tranquilamente na sua orla, em qualquer horário, e ela não consegue justamente pela questão de segurança. Então nós precisamos investir nesse sentido para que as pessoas possam ir e vir. Quanto mais investirmos em monitoramento, né, nessa questão orientativa, mais a gente vai conseguir cuidar das pessoas e dar um pouco mais de segurança para elas. Nós nunca vamos conseguir estancar, porque infelizmente, Paulo, o pensamento negativo e a má intenção, a pessoa pode não nascer aqui, mas ela pode perceber
de outra cidade que aqui existem furos, existem brechas, e ela vem aqui, a pessoa maldosa, ela vai vir aqui se aproveitar. E nós temos que estar preparados e investir justamente nesse monitoramento, em sistemas de inteligência, para que a gente possa cuidar antes que aconteça. E nós temos também o problema justamente do interior. Toda essa extensão territorial que nós temos aqui nessa região central praiana, nós temos também para o interior que está se desenvolvendo. Então hoje lá o produtor rural, aquela pessoa que mora lá no interior, também tem dificuldades, porque coisas absurdas acontecem. Absurdas acontecem. Eles vão lá para o interior, dão tiros lá no interior para chamar as pessoas, chamar essas forças policiais para se deslocarem até lá, e enquanto isso vem cometer o crime aqui nessa região central. Então olhem como é complexo, sem contar viaturas que estão em situações deploráveis, e a Polícia Militar é obrigada a bater na porta do empresário. Estou falando agora com o empresário. Infelizmente, forças armadas, policiais, a Polícia Militar, bombeiros são obrigados a bater na porta do empresário e pedir ajuda para comprar as coisas. Então, enquanto nós temos um profissional de segurança que deveria estar preocupado em segurança, ele é obrigado a pedir apoio, pedir ajuda. Olhem como é complicado. Eu não vou entrar em mais detalhes porque as pessoas que estão me ouvindo da área de segurança sabem o que eu estou falando. Nós precisamos trabalhar questão de rede de vizinhos, de sistemas de inteligência, monitoramento. Se há algum esforço que o município possa fazer, ele deve fazer. E com todo o respeito, e agora eu vou tentar finalizar minha fala com isso, até por causa do horário, me desculpem, mas o prefeito precisa receber as pessoas, precisa ouvir as pessoas. Se ele não recebe, não ouve autoridades municipais, se ele não recebe pessoas, líderes comunitários, se ele não recebe pessoas que representam outras pessoas, nós estamos com sérios problemas. Então eu desejo sinceramente que o próximo gestor, se Deus permitir que seja eu, seja uma pessoa no mínimo acessível. Ninguém vai reclamar de às vezes receber um não, porque desde que seja transparente e apresente, a limitação está aqui, mas vamos tentar encontrar alternativas, como a gente pode ajudar de outra forma, mas nem isso hoje nós temos em Navegantes, com todo o respeito. Perfeitamente, professor. São constatações que infelizmente nós precisamos fazer. Agora, em respeito ao horário que a gente se propõe a seguir aqui, 1 hora de live, até às vezes se prolonga um pouquinho, e esses temas que a gente discutiu hoje, como eu falei, são prioridade das prioridades. A gente deveria debater muito mais, mas a gente tem uma regra, e em respeito às pessoas a gente procura se ater a essa situação. Eu queria fazer um comentário rapidamente da questão eleitoral que está se colocando nesse momento, né? Então, eu sou candidato a vereador pela cidade de Navegantes, estou me colocando à disposição. Se vocês entenderem que nós temos qualificação suficiente para representá-los, avalie a nossa candidatura até o período eleitoral e confirma lá, 28028, Engenheiro Paulo, para vereador. E para prefeito não tenha dúvida nenhuma, o melhor candidato, o mais qualificado, a dupla a mais assim, que se ajusta realmente para fazer uma grande administração, professor Elvis e professora Laura. Número 28, tá aqui o número, né? Professor Elvis, professora Laura. Nós não estamos fazendo barulho, não estamos gastando dinheiro, não estamos dando dinheiro para ninguém botar gasolina no carro, mas nós estamos indo conversar com as pessoas. E eu já vi muitas eleições na minha vida, desde 1982. E até vou citar uma em particular que eu tive a oportunidade de acompanhar de perto, que foi a eleição do Coruja lá em Lages. O Coruja era candidato em Lages e ele tinha... As pessoas falam, fulano vai esmagar, que era o Raimundo Colombo, vai esmagar o Coruja. E eu, na eleição, eu passei no dia da eleição em Lages e conversei com uma pessoa que eu estou ouvindo em Navegantes, exatamente o que eu estou ouvindo em Navegantes. Falei com um frentista de posto de combustível e ele me falou bem baixinho, aqui em Lages quem vai ganhar é o Coruja. Só que as pesquisas davam 80% para o Colombo. E o que aconteceu?
chegou o resultado da eleição, o Coruja ganhou a eleição. E eu vi muitos outros casos, Eu estou ouvindo na rua das pessoas assim, ó. Ah, todo mundo está dizendo que A ou B vai ganhar, ou até um C. Mas eu voto para o professor Elvis. Professor, tá todo mundo no jogo, o jogo está aberto, nós estamos fazendo uma campanha muito bonita, com os recursos que a gente tem, com essa equipe maravilhosa que nós temos aí, belíssimos candidatos a vereador, um grupo muito qualificado, e eu estou muito confiante, as pessoas estão comprando a nossa ideia, é muito interessante. Eu quero me despedir agradecendo a cada um e a cada uma nessa noite que nos acompanhou e aquelas pessoas que vão vir ao longo dos próximos dias as nossas publicações, e essa publicação em especial o Marcelo vai fazer uma edição para deixar um pouco mais compacta. E muitíssimo obrigado a todos. Fica aqui o meu apelo para que vocês raciocinem, pensem muito nessa eleição, para que no dia eu tenho certeza, você que está me assistindo agora não vai votar porque alguém chegou e falou para você, ah, vote no fulano. Hoje em dia, com as informações, todo mundo tem o seu candidato e vai votar no seu candidato. Professor, quer se despedir, por favor, para nós encerrarmos? Quero sim, brevemente. Quero agradecer, Paulo, mais uma vez pelo convite. Eu quero deixar muito claro, eu não direciono lá, eu não me direciono a nenhum dos nossos vereadores, eu deixo todos sempre à vontade, não é benefício para um ou para outro, eu não tenho vereador. Meu vereador são os vereadores do nosso partido, que neste momento aqui está sendo representado pelo Paulo, que está promovendo a live e me convidou para estar aqui com ele. Então todos os vereadores têm a liberdade para trabalhar, para fazer o seu trabalho, convidar para visitas. Então eu agradeço e peço licença, Paulo, em respeito a todos eles, porque é um trabalho em equipe, é um trabalho coletivo. Então, meu respeito a todos e gratidão pela confiança pelo que a gente está fazendo. Nós temos limitações, como o Paulo já relatou antes, nas questões financeiras, mas nós não vamos dar passos maiores do que a gente pode dar, né? Cada um vai como pode. E nesse sentido, mas poderia ser melhor, Claro que poderia, mas nós temos que dar justamente esse passo conforme podemos e acreditamos que é o correto. Então quero agradecer a todas as pessoas que estão apoiando, que estão chamando nas redes sociais. Paulo, eu tenho descoberto que eu tenho pessoas que estão trabalhando para mim e eu nem sabia, né? Eu ouvi hoje à tarde, tem uma pessoa lá naquele bairro que está trabalhando para o senhor, mas quem é? Eu não conheço, né? E nós não estamos pagando, não estamos fazendo nenhum movimento, então eu sou muito grato a cada um de vocês que acredita, que aposta, que essa ideia possa realmente acontecer. E eu convido vocês a buscarem informações. É uma fala que eu tenho usado muito e eu aprendi, eu consolidou nessa campanha, nesse processo eleitoral. Nós não podemos ficar reféns das informações que nos são entregues. Nós, como cidadãos, precisamos buscar a informação. Nós não podemos nos contentar com aquele material de campanha, ou se não receber aqui a proposta, eu tenho que entrar em contato com o candidato e questionar. Será que é só isso mesmo? Será que não está escondendo alguma coisa? Será que ele não tem coisas que eu não sei sobre ele? Então, cidadão, com todo respeito, se é algo que eu possa pedir, é que não escolha seu candidato apenas pela euforia, pelo movimento. Isso vale para mim também. Nós precisamos ser responsáveis, escolher porque a gente realmente acredita, porque a gente levantou informações. Quando você vai comprar alguma coisa na loja, você não vai simplesmente pela indicação. Tu sabe, tu vai analisar, vai pesquisar, vai pedir indicações, vai pedir referências, vai olhar a ficha técnica, e é isso que a gente precisa fazer. Assim nós conseguiremos filtrar melhor e termos políticos melhores. E nós estamos nos colocando à disposição nessas condições, que você nos avalie, nos critique e esteja sempre aberto. Chame, pergunte, agradeço a todas as perguntas que eu tenho recebido, porque são oportunidades fantásticas de poder externalizar e expressar. Paulo, mais uma vez, obrigado pelo convite, parabéns pelo trabalho que tem feito, obrigado a nossa amiga que está aqui, Marilena, pelo seu trabalho, perdão às vezes pela agilidade, né, na fala, sabe, isso é complicado, mas nesse momento eu peço a você
que avalia os candidatos, e neste momento aqui, nosso candidato a vereador, engenheiro Paulo 28028, que está trazendo toda a sua qualificação técnica, seu conhecimento à disposição da cidade de Navegantes. Vamos avaliar com cuidado, vamos avaliar com carinho. É a nossa responsabilidade, é a responsabilidade de todos. Navegantes precisa estar em primeiro lugar. Muito bem. Quero agradecer a Deus pela oportunidade. Hoje, felizmente, eu acredito que nós superamos assim, diversos problemas técnicos que nós tivemos nas lives anteriores. Conseguimos 100% aqui de transmissão no Facebook, 100% no YouTube e 100% no Instagram. Então esse poder da comunicação, ele é muito grande. Inclusive nós estamos sendo copiados em diversas das nossas proposições e eu fico muito feliz. Eu já ouvi de pessoas na rua dizendo que todos os prefeitos que estiveram no comércio, eles assumiram o compromisso de realizar a nossa estação, captação, estação de tratamento de água e adutora ligando a cidade de Navegantes. Então, olha, eu já estou muito feliz só com isso, professor. Todos os prefeitos foram no bairro e é um projeto muito importante para a cidade. E eu também descobri essa semana que esse projeto, originalmente, a ideia não é minha, ela é do governo Deba, de 2002. Só que na época era Casan, então o município não tinha gestão da água, ele não conseguiu fazer. Mas você vê que realmente já não é pensado. Mas enfim, não importa quem é o pai da criança, o importante é que nós achamos uma solução para resolver esse problema gravíssimo que temos aqui, porque hoje nós estamos sustentando o sistema de abastecimento de água de Itajaí, que inclusive está bonificando os moradores de Itajaí. Não vai cobrar fatura de energia, mas nós temos que pagar mais de R$1 milhão por mês, inclusive estamos pagando a nossa água e a água das pessoas que moram em Itajaí. Vamos acabar com isso, pelo amor de Deus. É a minha última colocação. Fico muito feliz, agradeço a Maria Helena, agradeço a cada um de vocês. O nosso boa noite e muitíssimo obrigado. Lote 28028 é o engenheiro Paulo para vereador. Seu voto de qualidade.